vós, que em tempo passado não eres povo, mas sois agora o povo de Deus, que não tínhamos alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Senhor, nós sabemos que a Tua palavra é bendita, queremos que ela seja bênção nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, meu querido. Quem leu, fez a tarefinha de casa de alguns domingos atrás, né? 1 Pedro, nós pedimos para ler, 1 e 2 Pedro. Antes de entrar no texto, amado, eu quero dar um background aqui que é muito importante para entender essa caminhada. Nós precisamos entender que Pedro era uma das pessoas que viu Jesus de perto, seguiu Jesus de perto, presenciou todos os milagres, praticamente todos os milagres. Ele viveu a experiência de ver o Deus se manifestando em vidas diversas. Mas Pedro tinha algumas questões que precisavam ser tratadas na alma dele. E às vezes nós não paramos para pensar que a demora em nos abençoar, a demora de algumas portas que já foram prometidas em orações para a minha vida e para a sua vida, essa demora em abençoar ou sermos abençoados, às vezes é uma questão de tratamento de Deus. Eu sei que isso não é gostoso de escutar, mas não tem outra maneira, a não ser essa de você entender que há um processo de Deus na minha vida e na sua vida. E esse processo Pedro teve que passar. Alguns historiadores dizem que Pedro foi só chamado de Pedro no capítulo 21 de João, que até então Jesus chamava ele todo o tempo de Simeão, 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 que era o nome dele. E a história quis colocar antes, só para dizer que Pedro desde o começo recebeu um comando, né, um legado papal. Historicamente isso não bate, mas vamos pensar na lógica que eu estou colocando. É como se Jesus, quando encontra Pedro naquela manhã, depois da ressurreição, já tinha passado algum tempo, Pedro já sabia que Jesus tinha sido ressurreto, Pedro já tinha escutado tudo, mas Pedro tinha um problema muito sério, talvez era a última etapa de tratamento na vida dele, que era a questão de culpa. Um dos piores sentimentos que a humanidade carrega, que eu e você não devemos carregar, mas se nós carregarmos é complicado, é a culpa. É a culpa. A culpa cria uma situação de menos-valia, a culpa cria uma situação de persecutória, a culpa cria uma situação de que de repente Deus ama todos, mas no meu caso ele, puxa vida, ele não me ama tanto porque eu sou um pecador, eu sou uma pessoa suja. Pedro entendeu tudo isso e ele foge. Ele volta para o ofício, né? O texto de João 21 fala, voltou para a profissão antiga. Aí Jesus vai ao encontro dele. Isso aqui que eu quero chegar. Jesus fala assim, Simeão, eu sei que você é filho de Cefas, Bajônia, desculpa. E eu sei que você pode ser uma pedra. A única coisa que você tem que fazer, estou colocando com as minhas palavras, é me amar. É me amar. Nessas 3 dimensões, o Senhor está falando assim, eu sei de quem você é filho, eu sei do teu passado. Hoje uma vez eu preguei aqui que Deus conhece o meu passado, o seu passado. Quando Ele fala, eu sei o teu nome presente, Ele está dizendo, eu sei o teu hoje, teus conflitos, tuas angústias, consequências do teu passado ou não. E aqui vem a chave, a grande virada. Mas eu sei o que eu tenho para você. É aqui, amado, que talvez eu e você como igreja, nós precisamos entender e caminhar nessa verdade. Não é fácil, porque é uma questão de experiência com Deus. É eu e você acreditarmos que Deus tem o melhor para nós, que Deus nos ama. Porque nós vivemos num momento que muitas crises são trazidas e às vezes parece que essa questão de Deus nos amar não fica tão séria assim. Então nós precisamos compreender isso. Existe um privilégio pelo qual nós devemos fundamentar a nossa fé. E esse privilégio é que fazemos parte da casa sacerdotal. Quando Pedro começa o ministério dele, aqui ele já está sabendo da perseguição. Domiciano estava praticamente numa transição com Nero, os 2 imperadores cruéis. Pedro olha para tudo aquilo e fala assim, mas peraí, eu estou sentindo que vai vir uma perseguição para a igreja, eu estou sentindo que as pessoas vão ser testadas. Porque às vezes, meu amado, nós somos testados, e o próprio Pedro vai falar, olha, entenda isso, quando você estiver passando por uma situação que você não entenda,
que você não consegue compreender, pense naquilo que Deus pode estar querendo fazer no seu caráter. E ele fala porque a nossa fé, ou seja, o nosso caráter, a nossa experiência com ele é muito mais preciosa do que qualquer questão financeira. Porque Deus é o dono do ouro e da prata, só que nós vivemos num mundo tão material, tão capitalista, que às vezes nós não entendemos isso. Porque nós trabalhamos com cifrões. Eu sei que não dá para chegar numa lotérica, pagar um boleto com a fé. Eu entendo isso também. Mas o que Deus nos convida e que Pedro propõe é que eu e você possamos entender que há um privilégio. O privilégio ele vai colocar com uma leitura do âmbito dos judeus, que é a questão sacerdotal. Quem lê o livro de Hebreus sabe o que está lá. Porque o livro de Hebreus é uma construção para que eu que você possamos entender que é uma nova lei escrita no meu coração, no seu coração. Uma lei que traz identidade, uma lei que traz uma autoridade, uma lei que diz: Silas, você é amado meu. Apesar do dia, mas o Silas falha, o Silas tem suas limitações, o Silas tem seus questionamentos. É como se Deus falasse: ele é meu filho, com esse aqui você não mexe. E é isso que Pedro entendeu diante de toda aquela situação. Então Pedro começa a dizer: nós precisamos sair dessa mesmice religiosa, de achar que somos apenas frequentadores de igreja, mas nós precisamos entender que é uma relação direta entre eu e Deus. Então no meu emprego, no trânsito, em qualquer lugar eu posso dizer: Deus, eu te amo. Senhor, eis-me aqui. Senhor, envia os teus anjos. Senhor, me traga livramento. Senhor, eu quero dizer que tu és maravilhoso. Nós podemos pedir, nós podemos louvar, não há nenhuma dificuldade nisto. Você não precisa estar numa igreja, num lugar sagrado pelos homens. Você precisa entender da liberdade. Isso que é casa sacerdotal. Era o privilégio de trabalhar nas coisas de Deus. Veja só que Paulo fala. Em Efésios 2, de 1 a 6. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e dos seus pecados. Obrigado. Alguém vai trazer. Nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comando dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos vós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes, as inclinações de nossa natureza humana. Deus abençoe, viu? Éramos por natureza merecedores da ira de Deus, como os demais. Mas Deus, olha que tremendo que Paulo fala, mesmo pensamento de Pedro, mas Deus, porque o autor da Bíblia é um só, né? Mas Deus é tão rico em misericórdia que nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa do nosso pecado, ou seja, não valíamos nada, merda à parte, não valíamos nada, mérito nenhum, não valíamos nada, mas a sua misericórdia, eu falei pesado? Não, depois a gente fala, essa viagem ela fazendo assim, né? Deus é tão rico em misericórdia que nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo, nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque estamos em Cristo Jesus. Meu amado, o que Paulo está dizendo, e o que Pedro vai colocar com outras palavras, é que nós vivemos aqui na terra, mas o nosso espírito está conectado a uma outra dimensão. Então Pedro está dizendo o seguinte: não se preocupe, nos versículos anteriores, no capítulo 1, principalmente, não se preocupe com as provas que vocês estão passando, não se preocupe se vier perseguição, não se preocupe com as coisas que você não está entendendo, apenas saiba que você está sentado nas regiões celestiais. Meu amado, se eu e você estamos assentados nas regiões celestiais, o que deveria estar acontecendo na minha vida e na sua vida é um descanso. E nesse lugar, Pedro vai colocar, o livro de Hebreus vai colocar também, existe o quê? O sumo sacerdote real desse novo reino. Eu sei que a nossa mentalidade cartesiana, não é ocidental, é difícil às vezes nós entendemos, mas o mundo grego, na época que Pedro está escrevendo, eles entendiam muito, por causa do gnosticismo, essa questão de mundo espiritual, matéria, não matéria. Era uma coisa corriqueira. Vamos colocar assim, até um pescador falava: você está sentindo arrepio? Tem algum outro, um espírito. Eles entendiam que havia um mundo espiritual. Então, quando a igreja começa a ouvir desse mundo espiritual, que nós temos autoridade, nós estamos assentados nele, os primeiros cristãos entenderam perfeitamente. E o primeiro
por isso que os primeiros cristãos, mesmo diante dos leões, nas arenas, nas perseguições, eles sabiam que é um mundo espiritual ao redor deles. Talvez é isso que eu e você precisamos entender quando chegarmos num ambiente pesado, numa situação difícil, qualquer coisa que seja. Há um mundo espiritual no qual você tem autoridade em Cristo Jesus e há um sumo sacerdote. E aqui entra uma coisa tremenda, porque na cultura dos judeus talvez entra uma não experiência nossa. Quando falamos sumo sacerdote, nós ficamos pensando que é um velhinho de barba, por isso, né, não como a minha, né? Mas é um velhinho de barba assim, com algumas roupas diferentes, que fica lá fazendo sacrifício. Não! O sumo sacerdote, meu amado, ele caminhava com um peitoral que era as 12 tribos, cada uma das pedras preciosas representava umas 12 tribos. É como se eu carregasse, se você carregasse a sua família, ou as suas questões aqui. No caso de Jesus, ele apresenta diante do Pai com o meu nome e o seu nome. Toda a igreja está aqui no peito de Jesus. Então, quando o Pai olha para o Filho, ele vê: esse aqui é o Silas de Uberlândia? Esse aqui é o Fidel? Vou abençoar ele, tem que casar logo. Esse aqui Desse jeito não dá, né, pastor? Mas eu tenho liberdade com ele, tá, gente? Assim espero, né? Então, quando você vê isso aqui, o sumo sacerdote chegava ali, tinha uma postura. E era isso que eles entenderam. Então, quando Hebreus fala, quando Pedro fala que Jesus é o nosso sumo sacerdote, na hora, o que vinha na mente desse povo? Espera aí, então quer dizer que é Ele que intercede por nós. Então, Ele apresenta a minha causa diante do Pai. Veja o livro de Hebreus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus, por um caminho novo e vivo que Ele consagrou para nós através do véu, isto é, a sua carne, e tendo um sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Olha que coisa tremenda, vocês já leram isso. Cheguemos com o coração verdadeiro, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, o corpo lavado com água pura. Fiquemos firmes, pois a nossa profissão de fé, sem nos abalar, porque é fiel aquele que prometeu. Se um sacerdote comparecesse diante de Deus em mentira, ou com bipolaridade, dissimulação, ele morria. Então, quando a cultura judaica entendeu isso, os primeiros cristãos entenderam isso, eles falaram: opa, então quer dizer que esse sumo sacerdote comparece diante de Deus limpo, com autoridade para mudar. Então, lendo o livro de Hebreus, vimos que Cristo, como nosso sumo sacerdote, abriu o caminho até o Pai. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a palavra no grego que ele usa, a palavra odos. Eu sou alguma coisa que tem começo, meio e fim. Eu sou uma coisa que não tem curva. Eu sou uma coisa que sai de um lugar e leva a um objetivo. E qual é o objetivo? Ele usa a palavra tuzoi, ou seja, a vida eterna. Que Jesus, quando ele fala, eu sou o caminho, ele está dizendo, eu sou o único caminho que vai conseguir levar eu e você nos conectar ao Pai. Para o judeu isso ficou muito fácil. Quem vai ter dificuldade é a Ásia Menor. As igrejas que eram bombardeadas pelo gnosticismo, porque o gnosticismo traz, eu dei aula sexta-feira sobre isso, traz uma questão chamada pragmatismo, que na década de 50 e 60 entrou nos Estados Unidos, e está começando a entrar no Brasil agora de uma forma muito sutil, de uma relativização de alguns textos da Bíblia, como se Deus, ele está aceitando a modernidade. Meu amado, Deus não vai aceitar a modernidade. E é isso que nós precisamos entender. Agora, nós nos calamos, porque está difícil falar, podemos sofrer processo, podemos sofrer aquilo. Os cristãos primitivos, meu amado, eles não estavam nem aí. Fala que César é o Senhor. Vamos falar que César é o Senhor de mentirinha? Vamos cruzar o dedo, né? E vamos falar, César é o Senhor. Aí a gente sabe que no mundo espiritual a gente não está mentindo. Alguém já foi criança aqui? Sabe disso aqui, né? Ninguém foi criança nessa igreja, gente? Já foi? Obrigado. Então, quer dizer, mentirinha santa. Eles poderiam ter feito isso. Talvez os crentes de hoje fariam isso. Mas eles falaram, não. Senhor significa que Ele é meu dono e eu pertenço a Ele? Eu não pertenço a César. Eu pertenço ao Senhor Jesus. Você vai morrer por isso. Posso morrer, mas eu não nego. Talvez seja isso, meu amado, que nós precisamos começar a olhar para a nossa mente e entender algumas questões que estão sendo colocadas. Então, Pedro fala nos versículos anteriores sobre os males do velho homem. Se você tiver paciência, leia lá.
Leia lá. Ele vai usar um termo seguinte, olha, então para você poder vencer essa situação, como uma criança que tem sede, quando quer mamar, né? O Rafael quando quer mamar, ele fala do jeito dele, começa a chorar, começa a ficar inquieto. Quem já foi pai aqui, né? O Pedro quando quer mamar, pode estar na igreja, pode estar fora da igreja, começa a sapatear. Criança pequena é assim. Não, nós estamos na igreja, que não pode mamar. A fome vai ter que esperar. A criança não vai. Ela vai desejar matar aquela fome. Então Pedro fala assim como uma criança tem fome, tá? O nosso homem espiritual precisa desejar. Paulo foi mais além. Eu gosto muito quando Paulo fala o seguinte, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 16. Mas o homem natural não percebe as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. Você falar que veio no domingo de manhã, aliás, está faltando bastante pessoas, né? Você falar que você veio no domingo de manhã, talvez mesmo cansado, trabalhou muito essa semana, mas você veio para ser fiel, que você veio e levantou as mãos. Aí quem estava ministrando aqui mandou você ir lá na frente. Por que eu vou lá na frente? Está tão bom aqui. Para receber uma oração. Aí você fala, mas você foi lá na frente? Fui, porque eu acreditei e eu tomo posse. E o que mais? Aí quando teve o momento da mensagem, eu prestei atenção, eu falei, Deus, eu tomo posse. Você esteve conectado, esteve conectado. Isso é loucura para as pessoas. E mais loucura ainda você falar que tira 10% do seu salário, porque você é fiel a Deus, não a pastor, não a igreja, mas você entende um princípio. Isso é loucura, é isso que Paulo está falando. Porque ele parece loucura nem conhecê-las, porque são discernidas espiritualmente. Mas aquele que é espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por homem algum. Porque quem conheceu, olha que lindo, gente, a mente do Senhor, para que possa instruí-lo. Mas nós temos a mente de Cristo. Oh, glória! Há uma mentalidade de Cristo na minha vida e na sua vida. Então, quando Pedro começa a olhar, fala assim, nós precisamos livrar dessas instrumentalidades do velho homem. Então, Pedro não instrui os seus leitores a lutarem contra esses males. Ele não fala, fica lutando contra a promiscuidade, fica lutando contra aquilo outro, fica lutando contra o teu mau humor. Não, Pedro fala assim, livra-se disso. Isso não pode ser teu. Não faz sentido isso na tua vida. Você não pode caminhar desse jeito, livra. Ele não fala para argumentar, ele não fala para fazer um jejum, ele não fala para mudar a senha da internet. A esposa, eu tenho dificuldade com pornografia, está aqui a senha, só você vai saber. Não, ele fala assim, livra. E livrar desse jeito não é livramento. Isso é passar a responsabilidade para outras pessoas. Livrar você fala assim, eu quero ter uma mudança de mentalidade. Eu não quero mais pecar contra meu Deus. Eu quero levantar mãos santas nos átrios do Senhor. Eu quero entrar no lugar santo. Eu quero poder colocar toda a minha alma e as minhas emoções no lugar santo. E depois eu quero adentrar ao santíssimo lugar. E de lá eu não quero mais sair. O meu corpo pode sair, mas o meu espírito não, porque eu entendo que eu estou sentado nas regiões celestiais. E ali eu faço parte dela. Então Pedro agora vai fazer um paralelo, né? De contraste sobre aquilo que devemos desejar em nossos corações. E ele fala, assim como uma criança deseja o leite materno, vocês precisam desejar o leite espiritual. É claro, meu amado, que aqui é uma maneira didática que Pedro está usando. Não tem nenhum anjo com uma madeira, tá, amado? Aliás, se tiver, por isso tem muitos crentes que não têm maturidade até hoje, são infantis gospel, né? Mas o que Pedro está falando é o seguinte, assim como uma criança sabe, deseja, e na hora que ela está com fome, né, não tem essa de agora não. Quem tem criança pequena aqui, 3 horas da manhã, a criança acorda para mamar. Você olha no relógio, vai dormir porque é muito cedo ainda. Aí a criança para de chorar no berço. É assim que funciona? Não é. O que pode acontecer é você cutucar o teu marido, agora é a tua vez, teu turno, o máximo. Mas a criança não vai parar de chorar, alguém tem que levantar lá. Então, nós precisamos entender que isso que Pedro está falando. Há um desejo que está no meu coração. E ele fala o seguinte, e aqui vem o versículo, ufa. Mas não se preocupe não, que agora que a relógio está funcionando, glória a Deus. Ele começa, e eu quero estudar essa palavra que ele coloca aqui, amado. A palavra poter, é uma palavra assim mesmo. Em tempo ou em um tempo dentro do tempo. O pensamento helenista conhecia muito essa frase, existe um tempo dentro do tempo. O pensamento judeu também conhecia, que era o kairos, era um tempo além do tempo, fora do nosso tempo,
mas no tempo, em uma dimensão que nós não entendemos. É uma tradução grande mesmo. Dentro de um tempo, de uma dimensão que nós não entendemos. Por isso, quando Paulo ele vai estudar o livro de Isaías, ele passou praticamente 6 anos estudando o livro de Isaías, e ele começa a escrever Colossenses, Efésios, ele começa a escrever essas questões. O que ele fala? Ele simplesmente fala, gente, olha, eu entendi que antes mesmo da era dos tempos, que é assim que funciona, se eu mandar ele ficar quieto, ele fica, né? Criança é assim. Não é, gente. É isso que Pedro está falando. Quando criança começa, do mesmo jeito tem que ser nós. Temos que vir aqui chorar. Senhor, eu quero mais. Não, Senhor, eu quero me jogar aqui na frente. Meu amado, abrir um parênteses para aproveitar esse caso. Assim como a criança, quando quer chorar, chora. Eu e você como adultos, quando viemos aqui na frente, se quisermos chorar diante de Deus, nós temos que chorar. E aí eu fico pensando, gente, assim, com milindres para vir aqui na frente. Meu amado, aqui a gente tinha que se... sair, entenda bem que armário que é, tá? Por favor. Sair do armário religioso, cheio de formatações, tá? Aí nós precisamos soltar aqui. Mas nós estamos chegando lá. Então, para o judeu, esse tempo, dentro do tempo, era algo assim que Paulo compreendeu. Ele falou assim, antes mesmo da fundação do mundo, pensa bem. Outro cara que entendeu isso é Davi. Antes mesmo de eu ser formado, antes mesmo da coisa acontecer na barriga da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Existe um tempo dentro do tempo de Deus que Ele sabia que hoje você estaria aqui. Existe um tempo dentro do tempo de Deus que Ele sabia quais seriam as suas lutas, suas dificuldades. Ele sabia tudo. Essa semana nós tivemos alguma experiência, eu vou contar na hora do dízimo, mas eu quero colocar uma aqui de uma mulher que domingo, foi essa semana, o domingo passado, ela foi numa igreja, viu uma bateria. Aí ela chegou na igreja dela, falou assim, irmãos, nós precisamos de uma bateria. Ela viu aquele negócio de bateria na igreja, né? Mas ela viu que bateria dá risco, mas enfim, tá? E ela falou para a igreja, nós vamos fazer uma campanha até o final deste ano, nós vamos comprar uma bateria. Ontem, essa igreja levou uma das baterias, nós recebemos 2, uma das baterias para essa igreja. E ela mandou um áudio. Ela não consegue terminar o áudio porque ela fica chorando. Depois ela me ligou, ela falou, pastor, existe uma sintonia dessa Monte Hebron. E ela falou uma frase que todo mundo está falando, estou tomando posse, hein? Essa igreja tem gente rica mesmo. Eu falei, tem mesmo. Tem gente rica aqui bastante. Tem gente que tem 20 imóveis para alugar, tem gente que mora em casa em condomínio, quem quer morar em condomínio, tem gente que tem carrão do ano. Enfim, a pior coisa que existe, amado, para uma pessoa, vamos lá, senão eu vou. A pior coisa, estou empolgado hoje, né? A pior coisa que existe para uma pessoa seria ela pensar que não tem propósito para viver. Sabe que coisa horrível, bestial. Sabe? Você está naquela música do Chico Anísio, Ciranda, né? Todo dia eu levanto e faço a mesma coisa. Eu estou colocando o meu jeito. A vida é todo dia a mesma coisa, todo dia é isso. Meu amado, você lembra uma vez que eu preguei aqui que a nossa vida tinha que ser que nem a do Indiana Jones, gospel? Todo dia uma experiência nova com Deus. Eu não sei o que vai acontecer segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, mas Deus sabe. Eu sei que a misericórdia dele vai ser renovada. Eu sei que a sua bondade e justiça, né? O anjo da justiça e o anjo da bondade vão estar do meu lado. E a misericórdia vai estar me cobrindo. Isso eu sei. Olha que coisa doida. Mas eu não sei as coisas boas que Deus preparou para mim, até mesmo aquelas que não chegaram no meu coração, nem no meu pensamento. Por isso que ele fala para Jeremias, se esse povo me conhecesse mesmo, eles saberiam que eu tenho para eles é pensamento de paz e prosperidade. Essa palavra pensamento, tá? É uma etimologia da palavra dabar. Eu tenho palavras que querem ser operacionalizadas, trazidas à existência. É como se Deus falasse, eu tenho um monte de coisas boas para trazer à existência para Monte Hebron. A única coisa que eu quero da Monte Hebron é que ela creia. Mas algumas pessoas estão passando por dificuldade, creia. Algumas pessoas estão inquietas nessa situação, creia. Algumas pessoas têm projetos que ainda não aconteceram, creia. É isso que o Senhor está falando. É isso que nós temos que tomar posse. Então, nós temos um propósito para viver, é um propósito de Deus na minha vida. Quando pensamos que a vida é apenas essa ciranda existencial, nós podemos cair no pior dos armadilhas, a armadilha do vazio. Meu amado, uma pessoa vazia é uma pessoa que perdeu seus sonhos. Quando Jesus olha para algumas pessoas, o cego Bartimeu,
a mulher samaritana, aquela mulher que vem comer as migalhas. Ele vai dentro do contexto, ele usa a palavra thanatos. A palavra thanatos no grego significa alguém que perdeu todos os seus sonhos. É alguém que morreu para os seus sonhos. Eu costumo brincar com os meus alunos quando eu dou grego, que essa significa ser zumbi gospel. As pessoas estão mortas, mas não sabem que estão mortas. Por isso que a palavra anastasia no grego, ressurreição. Jesus fala, eu quero trazer você de volta para os teus sonhos. Talvez, meu amado, é isso que eu e você precisamos. Talvez você esteja enrolado nessa probabilidade de cair nesse vazio existencial, nesse vazio de perder os teus sonhos, né? Se tentaram matar os meus sonhos. Não, nós temos que cantar aquela música, sou precioso como o ouro de Ofir, né? Você é precioso, meu irmão. Entenda bem, eu estava em crise, qual o título que eu dava para essa mensagem? Aí eu tinha pensado num título, aí a juíza de casa, né? Não, esse título é muito feio. O título é, você não é um Zé Ninguém. Não, sim, esse título é muito feio. Aí eu vou lá, porque para o título eu oro pela mensagem, talvez eu tenha que começar a orar pelo título. Aí eu vim com outro título. Tá bom, aí eu fui orar, vim com esse aqui, o legado que nós temos em Cristo. Aleluia. Então, amado, nós precisamos entender isso, precisamos sair dessas armadilhas. Quando eu e você entendemos o nosso legado, aquilo que Deus fez para a minha vida e para a sua vida. É claro que nós podemos sim passar por dificuldades, mas vamos aprender como Tiago falou, como Pedro falou, como João falou, como Paulo falou, como Isaías, Salmo. Eu vou ler um salmo para vocês hoje, eu vou adiantar, na quinta-feira para sexta-feira de madrugada eu estava orando. Sabe o que Deus falou sobre esse salmo? Você percebeu que nesse salmo tem a descrição dos livramentos, mas eles passaram pelas situações para poder viver o livramento? Eu sempre penso nisso, mas achei legal da maneira como Deus colocou. Eu poderia ter tirado eles do Egito, materializado em Israel. Eu poderia ter feito eles já chegarem lá. Mas há uma frase que Deus ministrou nessa quinta-feira. Mas eu quis criar uma nação no meio do deserto, para que eles pudessem escrever. E eu fui ver no hebraico, a palavra é muito forte. Que Deus é esse, que Deus tremendo, que Deus tremendo. É isso que nós precisamos sair desse vazio existencial para nós entrarmos para aquilo que Deus tem. E para isso nós precisamos entender que a nossa identidade é confirmada em Cristo. Por isso que o próprio Pedro vai falar, somos propriedade exclusiva de Deus, pertencemos ao Senhor. Há uma marca sobre a minha vida e sobre a tua vida. Eu não sei se você já parou para pensar, mas você tem um dono, você tem um Senhor, você pertence a alguém, você tem uma família, que é uma família espiritual, você tem um irmão mais velho, que é Jesus, primogênito, aquele que é o nosso co-herdeiro. Nós somos, aliás, co-herdeiro com Ele em todas as coisas. Mas o exemplo do irmão maior, o maior exemplo que Ele trouxe para nós, chama-se obediência. Ele foi fiel. Por isso que Pedro fala, mas sois agora, e ele vai usar a palavra kaleu, que significa chamados para viver uma nova história. Você viu lá, tempo fora de tempo, chamados para uma nova história. Essa palavra kaleu é linda demais. Tem uma banda secular com o nome kaleu e tem uma música gospel no meio dela. É muito bonito, tocou no Wolverine a música, mas vamos lá. Kaleu, chamada à existência, chamado para viver uma nova história. Deus não, quando Jesus foi para o inferno, e está lá aqueles demônios tudo lá, você ressuscitou, todo mundo de Jesus, me dá um nome aí da Monte Hebron, dá aqui o nome, do Guilherme Estica. Aí já pega uma tal de Laís aí, ela nem nasceu ainda, não sei qual é que é a faixa etária, né? Ela nem nasceu ainda, é brincadeira. Pega aqui. Junta esses dois, que um dia eles vão se encontrar, tem um propósito. Aí pega mais de quem? Pega da Tatinha, pega todo mundo. Aí pega do Silas. Ele pegou lá e segurou. Sabe o que ele fez? Ele simplesmente vem no tempo, fora do tempo, no tempo que é tempo, numa dimensão espiritual e fala, ô Silas, não oscila de oscilar, tá? Vamos usar um nome. Silão, melhor assim, né? E naquela madrugada, em 1977, eu escutei o meu nome sendo chamado.
Cada um aqui tem que ter a sua experiência com Deus. Cada um tem que ter a sua experiência com Deus. Mesmo que você tenha nascido dentro da igreja, mesmo que você foi criado dentro da igreja, mas em algum momento você sabe que Deus te chamou para viver uma nova história. Então é isso que nós precisamos entender. Mas nós somos empurrados cada vez mais para uma relativização da nossa identidade. Cada pessoa quer dizer o que nós somos. O cristianismo, quando ele nasceu, ele combateu. Na sexta-feira eu dei uma aula sobre isso. O que é o gnosticismo na sua raiz de identidade? E quando você olha ao longo da história, você vê que o que nós estamos vivendo hoje é uma proposta de uma identidade falsa. É como se alguém estivesse forjando uma identidade, tá? Colocando alguma coisa em você que você não é. Porque para você ser, você tem que ter legalidade. E a única legalidade no mundo espiritual não é você achar que você é quem você é em Cristo. É essa a diferença que nós precisamos entender. Então não adianta você falar que você é um vencedor, não adianta você achar, yes, eu vou vencer. Não adianta você encher a tua casa de versículos bíblicos, de que as portas vão se abrir, se você não tem uma nova identidade em Cristo Jesus. E essa nova identidade começa quando você entendeu que Ele é o Senhor e Salvador. Mesmo que você tenha nascido numa igreja cristã, como eu já falei. Mas se você falar, Senhor, eu te conheço desde o ventre da minha mãe, literalmente. Eu participei do ministério infantil, eu participei dos adolescentes, foi bênção. Eu participei dos jovens, foi bênção. Eu nunca pequei. O único pecado que eu fiz foi colocar chicletes embaixo do banco da igreja. Eu não me lembro de mais nada errado que eu fiz na minha vida. Mas uma coisa eu sei, eu não consigo viver sem Ti. Se eu não orar, se eu não te louvar, há um vazio na minha vida. Porque às vezes nós achamos que testemunho é daquelas pessoas assim que, eu era ex. Todo mundo, que testemunho forte. E aquele testemunho da pessoa que foi preservada desde o ventre da sua mãe. Teve livramentos. Essa nova identidade que o mundo está oferecendo é falsa. A identidade que o Senhor quer trazer para a minha vida e para a sua vida é uma identidade que nós precisamos encontrar a razão e o propósito do nosso viver. Que Pedro fala, Pedro nos ajuda a encontrar um sacerdote universal, nossa identidade enquanto participamos do reino de Deus. Somos sacerdotes enquanto estamos participando do reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Justiça, paz e alegria. Justiça, somos perdoados de todos os nossos pecados. João vai falar isso. Filhinho, se você confessar o teu pecado e a tua iniquidade, eles serão perdoados. Não importa como e de que maneira serão perdoados. Justiça, paz, você vai ter paz. Você vai ter paz. Não importa as situações, você está tranquilo. Porque está vivendo uma nova identidade, uma nova realidade, uma nova dimensão. E você vai ter aquilo que o mundo mais busca, alegria. A alegria do Senhor. Alegria, meu amado. Alegria nos traz razão para entendermos que nós participamos do reino. Povo exclusivo de Deus. Aqui é o nosso sentido de pertencimento. Palavra que os coaches estão usando. Você tem que ter pertencimento, né? É isso que o mundo está falando. Só que Pedro está falando, meu amado, só existe um pertencimento. Veja só o que Êxodo lá atrás. Quer ver o que é pertencimento? Agora sois, portanto, se vocês obedecerem a minha voz, guardares o meu pacto, então sereis o meu tesouro peculiar. Olha Deus falando, Silas, se você caminhar, eu sei que está difícil, Silas, né? O trânsito da Rondão te provoca, as pessoas te provocam, né? Tudo mexe com o teu domínio próprio, tem outras e outras situações, né? Eu sei, mas se você realmente reconhecer as suas falhas, confessar e dizer, Senhor, não, isso não é isso que eu quero, eu sei que o Senhor tem novas coisas para a minha vida, se houver um posicionamento em você, você será o meu tesouro peculiar, acima de todos os povos, pois toda a terra é minha, toda a terra é de Deus, Uberlândia é de Deus. Senhor, tem uma vaga ali, uma promoção, pertence a Deus. Senhor, tem um negócio que eu preciso fazer, pertence a Deus. Senhor, pertence a Deus. Aqui não é você ser um cara da teologia da prosperidade, nem um triunfalista idiota. É você saber que pertence a Deus. Então você não vai orar, Senhor, tira o diabo, Senhor, amarra isso, Senhor, quebra aquilo. Você fala, Deus, se o Senhor quiser, essa vaga é minha. E eu quero dizer que eu quero ela. Você pode falar. Eu já recebi palavras proféticas em congresso que eu nem queria aquele objeto. Deus está te dando tal coisa. Eu falei, nossa, nunca pensei, mas eu gostei. Sabe o que eu fiz? Senhor,
o senhor falou que está dando, se foi profetado, esse é problema da pessoa, mas eu gostei, eu quero. Então eu tomo posse. Demorou um pouquinho, mas um dia, pessoal, eu senti no coração de te dar isso. Eu senti no coração de te dar isso. Como esse carro está na frente, eu vou falar na hora do dízimo. A pessoa falou, eu senti de te dar um livro. Eu falei, é de Deus. E aquele Onix, né? Aquele Onix que vale 79, eu dei para um pastor. O pastor estava fazendo uma campanha para comprar um carro, estava com 12 mil reais. Eu falei, meu amado, com 12 mil reais você não compra carro nenhum, você compra problema. Ele queria chegar a 20, porque ele tinha visto um carrinho por 20 mil. E aí ele saiu daqui com o carro abençoado. E ainda alguém quis participar da benção, que pagou o seguro do ano inteiro do carro. Sabe por quê? Quando você entende que todas as coisas pertencem a Deus, meu amado, não é que eu não sou presa às coisas materiais. Poxa vida, eu podia vender, fazer um monte de coisa. Mas às vezes a gente tem que ser sensível ao que Deus está falando. Às vezes a gente tem que ser sensível e dizer, Senhor, olha, se 10% aqui, não, mas é a tua palavra. Às vezes a gente tem que ser sensível, de Senhor, o Senhor está me mandando eu vir na tua casa para te adorar, então vamos. Toda última sexta-feira no mês tem um culto de libertação, onde nós oramos, nós profetizamos. E às vezes o que acontece? É o que eu falei no domingo. Quem gostaria de um culto? Um monte de gente levantou a mão. Essas pessoas que levantaram as mãos nunca vieram. Então, se nós queremos ser povo, e olha como encerra o versículo. E sereis para mim, reino de sacerdote, uma nação santa. Esta palavra não tem volta. É o Senhor falando. Mas agora, alcançaste a misericórdia. Você sabe o que é isso, a palavra misericórdia? Olha só, lá atrás tem uma palavra, no tempo, começamos com aquela palavra, no tempo, e agora tem um tempo de uma nova história. Se você gosta de pegar, eu posso mandar para quem quiser, eu mando sempre para a Sandra e outra pessoa, mas se você pegar a primeira palavra no grego e pegar essa aqui, você vai ver que aqui tem um tempo, é um tempo do passado, e aqui tem um tempo do futuro. Pedro está dizendo o seguinte, ó, junta os dois, e você vai entender o que é essa misericórdia que Deus colocou para as nossas vidas. Nós temos essa palavra, eu gosto muito dela, porque a palavra num, no grego, significa alguma coisa que tem um começo, mas como? Eu não sei. Ontem a pessoa foi lá em casa, né, Ângela? E ela contando para a Ângela, eu falei, ó, você vai ter que contar para mim, porque você me deu esse carro, né? Quando chegar um carro desse aqui, é brincadeira. Mas ela falou assim, ó, quando Deus colocou no meu coração, eu achei que era coisa da minha alma, mas quando eu fui orar, Deus falou, não é da sua alma não, é um tempo, é uma nova história. A minha pergunta é, antes de continuar, qual é a nova história que Deus tem para você? Ah, pastor, eu não sei. Meu amado, eu também não sabia, mas Deus sabia. Então comece a tomar posse, comece a entender isso. Tudo que é linguagem romântica de Deus para o seu povo, para expressar o novo, porque é só as linguagens românticas que Deus usou para expressar esse novo. Em primeiro lugar, ele fala o seguinte, raça eleita. Sabe o que significa raça eleita? Eu escolhi te amar. No mundo espiritual, o te amar é o Silas. Deus fala assim, ó, eu escolhi amar o Silas, e o Silas respondeu esse chamado. Ah, mas o fulano não respondeu. Porque o meu filho amou o mundo de tal maneira, e eu amei o mundo de tal maneira, né? Ele falando, eu amei o mundo de tal maneira que o meu filho morreu por todos. Agora, esse pessoa tem que aceitar. Eu escolhi te amar. Está lá em Pedro, depois você pode ler, eu escolhi te amar. Aí depois ele fala, sacerdócio real. Você tem acesso ao meu coração. Imagina Jesus olhando, Deus olhando para mim e falando assim, e ele fala, Silas, você tem acesso ao meu coração. Ah, Deus, eu estou preocupado. Senhor, eu estou com medo. Eu não sei como. Deus fala, Silas, para. Você tem acesso ao meu coração. Você está achando que eu estou de... Aí, eu não tenho outra... Vocês estão achando que eu estou com isso? Se alguém souber de outra palavra, pode falar, tá? Vocês acham que eu estou aprontando contra vocês? Você acha que eu estou brincando com você, Silas? Ah, tem que ser essa palavra. Você acha que eu estou de sacanagem com você? Não, olha o meu coração. Você já pensou isso, meu amado? E talvez, se você olhar o coração de Deus, você vai ver tanta coisa. Senhor, o Senhor tinha isso para mim? Tinha. O Senhor tinha essa casa? Tinha. O Senhor tinha esse carro? Tinha.
O senhor tinha essa família feliz? Tinha. Mas por que eu não tomei posse? Você ficou chorando, você ficou olhando as dificuldades, você não tomou posse. Meu amado, a tribo de Gade pegou as melhores terras. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a tribo de Gade pegava o carro e andava para essa Uberlândia e dizia: aqui eu quero morar. Ela levantava as mãos e profetizava: aqui eu quero morar. Esse terreno é que eu quero comprar. Aqui eu quero construir minha casa. É aqui que eu quero morar. Precisamos entender, meu amado, que nós precisamos caminhar. E aí ele fala nação santa. Olha o que ele fala: eu separei você e cuidarei de você. Olha o meu coração, vê se é alguma coisa errada, e eu vou cuidar de você. Nossa, amado, podia ter só esse versículo na Bíblia, né? Qual é o versículo de hoje? Deus cuida de mim. Qual é o versículo de segunda-feira? Deus cuida de mim. Qual é o versículo de quarta-feira? Deus cuida de mim. O problema todo, meu amado, é que esse versículo, se for muito repetido, algumas pessoas podem fazer deles, sabe aquela coisa que você repete sempre e acaba caindo no relativismo? Esse é o problema da década de 70 nos Estados Unidos, relativismo. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Nossa, eu sei decor esse versículo. Espera aí, ele é vivo em você? Você lê: o Senhor é o meu pastor. Você lê: o Senhor é o meu pastor. Vocês estão entendendo a diferença ou não? Nós precisamos entender. E quando nós falamos Deus cuida de mim, nós precisamos dizer: Deus cuida de mim. Eu não sei como, mas eu sei que Ele cuida de mim. E olha outra palavra, já estamos quase encerrando: povo de propriedade exclusiva. Ele fala o seguinte: ó, você me pertence a mim e a mais ninguém. Por isso que Deus, muitas vezes, nessa sociedade de sincretismo, né? A pessoa pega um rosário aqui, depois põe uma cabala aqui, depois põe um número ali, depois vai na igreja do descarrego, vai na igreja da bênção, vai em qualquer religião afro. As pessoas estão assim. Já viu aquele personagem do primeiro filme da Múmia? Quando o Imhotep aparece para ele assim, ele vai, e ele, não é, aí ele, não é, aí, opa, esse é o... Tem crente que está assim, está cheio de amuletos. Algum santo vai me ajudar. Jesus não fala que ele era um dos santos, mas ele fala que ele é o único caminho. Ele é a única questão que vai chegar. E aí eu e você precisamos entender isso. Nós pertencemos ao Senhor. E eu encerro, meu amado, com esse Paulo, meu querido Paulo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual abençoou a Monte Hebron com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, conforme Ele nos escolheu nele, antes mesmo da fundação do mundo. E Ele continua. Amém.